O assunto do dia aqui em Maceió foi a perda da vaga do CRB para a Copa São Paulo. Para a gente entender bem o cenário, Alagoas tinha até um tempo atrás 3 vagas para a Copa São Paulo. Chegou até ter 4 em outros momentos. Mas de última hora, no início dessa semana, a Federação Alagoana de Futebol foi notificada pela Federação Paulista de Futebol de que Alagoas só vai ter 2 vagas para a Copa São Paulo. Essas 2 primeiras vagas, elas são destinadas ao campeão e ao vice do Alagoano Sub-20, que é a competição mais importante da base. Como o campeão e vice foram CSE e CSA, as 2 equipes já estão garantidas, já se organizam para a Copa São Paulo. E a terceira vaga, a federação destinou, em acordo com os clubes, isso já discutido em conselho arbitral das competições de base, que seria destinada para o campeão da Copa Alagoas Sub-20. O campeão da Copa Alagoas Sub-20 foi o CRB, a equipe garantiu essa terceira vaga, mas foi surpreendida dessa terça-feira, ontem, com essa notificação da Federação Paulista de Futebol. Isso quebrou todo o planejamento e arruinou esse planejamento do início do ano da base do CRB. E por que isso aconteceu? Aí vamos aos bastidores. Ninguém na federação fala abertamente sobre esse assunto. Mas eu andei aí buscando algumas informações com alguns colegas da imprensa paulista, principalmente do interior que cobre ali o futebol, de que... E aí uma pessoa me falou, e aí eu comecei a montar o quebra-cabeça. Será que essa perda da vaga pode ter sido uma retaliação da Federação Paulista de Futebol, mais especificamente do presidente da Federação Paulista, do Reinaldo Carneiro Bastos, a Federação Alagoana? E por que isso pode ter sido uma retaliação? Primeiro porque vale lembrar que o atual presidente da CBF, o Samir Chaud, tem o apoio político de uma corrente na CBF e que tem o apoio do alagoano Gustavo Feijó, que é pai do presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. E o Reinaldo Carneiro Bastos estava montando um grupo político em oposição ao Samir Chaud para concorrer à eleição da CBF. Ele não conseguiu esse apoio e acabou ficando chateado, até mesmo com esse apoio do Gustavo Feijó ao Samir Chaud. Então, há nos bastidores um desconforto do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, nessa construção política que chegou no nome do Samir Chaud para a eleição da CBF. E o Felipe Feijó, ele faz parte também desse grupo que elegeu o Samir Chaud. Ele acompanhou o pai dele, faz parte desse bloco, dessa corrente política. Foi por conta disso? Não oficialmente, mas essa pode ser uma possibilidade. Dificilmente alguém da federação vai falar isso abertamente, dificilmente. São informações que a gente vai colhendo nos bastidores e com um cenário que foi construído há algum tempo atrás, que levou o Samir Chaud, um cara que era desconhecido do futebol brasileiro, um dirigente totalmente desconhecido, um cara que é médico, pouco envolvido com o futebol nacional, né? Então caiu ali como paraquedas na presidência da CBF, até que está fazendo um bom trabalho, né? Está conseguindo quebrar alguns paradigmas na CBF, mas no CRB isso trouxe uma preocupação no CRB e deixou o ambiente do CRB chateado. O CRB não gostou de saber disso, de ficar de fora da Copa São Paulo. Essa articulação de Copa São Paulo de vaga, até um tempo atrás, isso passa muito por uma costura política de diálogo com as federações estaduais junto com a Federação Paulista de Futebol. Rapaz, ano que vem bote uma vaguinha para o meu estado a mais,
para a gente fortalecer a base. E como a Copa São Paulo ela é uma competição que reúne muitos clubes, é claro que isso passa por um bom relacionamento entre presidentes das federações com o presidente da Federação Paulista de Futebol, que promove a competição. Mas eu vou trazer aqui, Tony, a palavra oficial do CRB. Eu falei mais cedo com o Joba, que é o cara da base do CRB, que cuida ali a tocar a base do dia a dia do clube. E ele trouxe aí uma resposta com exclusividade ao NN Play, a Rádio NN, mostrando a insatisfação do Clube de Regatas Brasil com essa perda da vaga de Alagoas para a Copa São Paulo. Vamos ouvir o Joba. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os amigos e ouvintes da NN Play. Cara, é muito triste, né? Tudo isso que aconteceu, essa retirada da terceira vaga de Alagoas da Copa São Paulo. Alagoas que sempre teve 4 representantes. Infelizmente fomos informados e pegos de surpresa com essa retirada da terceira vaga, que seria a vaga do campeão da Copa Alagoas. Isso acaba atrapalhando bastante no nosso planejamento, onde a gente já tinha planejado vários amistosos no mês de dezembro, com equipes que vão participar do Alagoano Profissional da primeira divisão. Tinha todo o planejamento já da viagem, da logística de viagem, já estava tudo pronta também. Então existe também um prejuízo aí na parte financeira, mas infelizmente, né, a gente não tem muito o que fazer. Nosso presidente, o presidente Felipe Feijó, todos tentaram muito brigar por essa vaga, mas infelizmente foi retirada essa vaga de Alagoas, realocada para outros estados, e a gente fica muito triste com isso, principalmente pela ansiedade que os meninos estavam para poder participar de uma Copa São Paulo. Mas vamos agora recalcular a rota, né? Tentar planejar novamente o ano de 2026 para que a gente possa reconquistar essa vaga, como foi conquistada no campo, mas que a gente possa estar entre os dois do estadual e não pela Copa Alagoas, que também é uma competição importante, mas que infelizmente foi retirada essa vaga. Vamos agradecer aí o espaço e vamos seguir aí, tentar focar agora na Copa Alagoas Profissional, que a gente joga com Sub-20, e tem um calendário vasto também em 2026 para as categorias de base. Bom, tá aí o áudio do Joba, né? O Joba é um dos coordenadores ali da base do CRB, é o cara que monta aí junto com alguns outros dirigentes o planejamento da base, um bom profissional, apesar de ser jovem, mas é um cara super competente, se dedica muito ao Clube de Regatas Brasil. E ele mostrando esse lado do CRB, essa insatisfação. O CRB emitiu uma nota oficial ontem à noite sobre esse assunto e a gente traz com exclusividade essa palavra do Joba aqui dentro da nossa programação esportiva. Tony, já no ambiente profissional do CRB, o dia também foi de preocupação, porque há um temor entre os clubes que vão disputar a Série B do ano que vem de perda de receita na competição. E há também uma possibilidade de o CRB sofrer uma queda no seu orçamento para 2026. Não sabemos por onde é que passa essa queda, se é nos direitos de transmissão, porque as cotas elas teve uma redução, né, do ano passado para esse ano. Tem também o dinheiro da liga que os clubes venderam um percentual, antecipando um direito de transmissão de 20% por 50 anos, aquilo que na época a gente criticava muito, eu particularmente critiquei muito, disse que foi um mau negócio, de fato está se transformando num mau negócio. Foi uma jogada muito arriscada dos clubes e sem previsão de receita, né? É como aquela receita de venda de jogador. Um clube que, quando ele faz o orçamento dele de um ano para o outro, ele coloca lá receita recorrente e receita não recorrente. A receita não recorrente é aquela receita que você não sabe se ela vai... É aquele dinheiro, se você vai entrar ou não. É aquele extra que o trabalhador, por exemplo, faz ali no final de semana, durante a semana, para conciliar com o seu emprego, para conseguir melhorar a renda. E essa receita recorrente muitas vezes vem de uma venda de jogador que você não sabe se vai acontecer, mas de repente um jogador estoura da base, você faz dinheiro, coloca ali no orçamento no final do ano. Olha, tive tanto para acrescentar o meu caixa. Mas esse assunto a gente vai abordar ainda ao longo dos próximos dias, viu, Tony? Muito bem. É isso aí o ambiente do CRB. Viderlan Araújo, tá aí o Alan Jones trazendo pra gente o ambiente do Clube de Regatas Brasil. Na verdade, todo o traçado que foi feito pelo Alan sobre CBF,
sobre indicações e acordos, isso são coisas que nenhum de nós aqui terá base suficiente para poder apresentar provas, mas imaginamos que no aspecto em que existem os acordos e que existe uma participação muito forte politicamente, não é impossível que essa narrativa que o Alan traz, do que circula nos bastidores, seja possível. Eu não vou aqui descartar, não boto minha mão no fogo por ninguém, né? E assim, independente de qualquer coisa do que o CRB está fazendo na equipe principal em seu planejamento, a gente sabe que o fato de uma disputa numa competição tão importante como é na formação dos atletas e que você tem esse direito de participação, ela precisa ser valorizada. A gente sabe que tem sido, de fato, muito importante nos últimos anos, né, esse momento que o CRB vive em um crescimento de sua estrutura, em um fortalecimento também em todo um processo de disputa nas competições, de conquistas de campeonato estadual, né, de participação de Copa do Brasil, que é uma competição que economicamente ela oferece uma ótima bonificação, né, para as equipes que merecem, que passam, que vão avançando de fase. Mas quando a gente fala de formação, isso é um aspecto que o CRB ainda precisa, e eu digo, a entrega, essa transição, ela precisa ser melhor ajustada. Se você observa quantos atletas formados no CRB que hoje estão à disposição do técnico Eduardo Barroca ou utilizados pelo técnico Eduardo Barroca na Série B do Campeonato Brasileiro, vocês vão compreender o abismo do que eu estou falando aqui, né? O CRB tem poucos atletas, a maioria são jogadores de outro estado, são atletas que não têm uma identidade com a instituição construída de berço com a instituição. Então, o CRB precisa melhorar esse aspecto formação e essa transição, né, entre as categorias do clube, sub-15 para o sub-17, sub-17 para o sub-20 ou sub-19, e aí até chegar à equipe principal. Esse trânsito nas categorias inferiores do clube ainda não está muito bem executado ou o trabalho não tem gerado os frutos satisfatórios para que o CRB possa ter nessa base econômica que tem um giro muito alto em relação aos outros clubes de Alagoas, ter um retorno significativo. São poucos jogadores. Estava aqui o Caliel da base, o único da base. Eu queria que vocês refrescassem minha memória, por favor. O Caliel é o único da base que jogou agora essa Série B em alguns momentos? Não, Viderlan. Tem o Matheus Pureza, lateral direito. Tem o David Brown. Mas jogou, o Pureza jogou a Série B, né? Atacante. Acho que ele não, deve ter o Pureza jogou a Série B. Jogo. Esteve no elenco. Compondo o elenco. O Darlisson, zagueiro, o Wallace, zagueiro. Alguns atletas. É claro que eles não tiveram uma minutagem alta, mas estão ali no dia a dia trabalhando com os profissionais. Mas se você não é visto, Alan, como é que você vai ser negociado? É isso que eu estou falando. Tem que ter minutagem. Essa participação. Entendeu? Você precisa ser visto. Ninguém vai contratar um cara simplesmente por ele estar fazendo parte do elenco sem estar ganhando oportunidade de jogo. E se ele não ganha oportunidade de jogo, eu só vejo por dois caminhos. Ou o técnico não entende que a formação é importante nesse planejamento, para poder o clube também ter frutos lá na frente a serem negociados, ou o jogador de fato não oferece uma qualidade melhor do que aqueles que chegaram no clube, que vieram de outras praças para poder vestir a camisa do clube. Então, são poucos os jogadores, Alan, mesmo com os nomes que você citou, Matheus Pureza, né, que inclusive lembro dele, ele fez um papel muito seguro, né, no setor de defesa em alguns jogos, né, o Caliel também, né, participando de algumas partidas também, mas depois perdeu o espaço. E aí onde eu falo, a formação ela precisa ser muito bem ajustada nesse ponto. O Darlisson Fala, Moraes. Mais vezes. Né? Então, é isso mesmo. Então, eu vejo que existe esse aspecto que precisa ser melhorado no CRB. Eu defendo uma equipe, por exemplo, que lança um jogador e o jogador chega lá em cima na equipe principal e ele diz aqui o seguinte: se eu não ficar entre os titulares, eu ficarei pedindo passagem.
E isso é trabalho de base também, trabalho muito bem ajustado, é qualidade, que o jogador acaba sendo ali também feito no papel do dia a dia, nas categorias de base, em que vai sendo lapidado. Então eu vejo que o CRB precisa melhorar. Apesar de tudo que o clube oferece de estrutura, mas são poucos os atletas que têm dado sua contribuição, formados no clube, na equipe principal, nas competições de alto nível, como é a Série B do Campeonato Brasileiro, Moraes. Isso aí, Jorge Moraes. A equipe do CRB, o Clube de Regatas Brasil, que precisa aí dar resposta ao seu torcedor em 2026, né? Como eu estava dizendo, o Viderlan estava falando, e dos jogadores que, para mim, quem mais apareceu assim em termos de oportunidade e foi bem, foi o zagueiro Darlisson. O Darlisson, que é zagueiro canhoto, que joga de lateral esquerdo, que faz um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, que tem um porte muito bom de jogador de área, alto, forte, jovem. Então, acho que se o CRB puder dar um pouco mais de oportunidade a esse jogador, eu acho que o Darlisson tem condições de vingar mais. Lucas Caliel jogou algumas partidas, mas foi mais banco do que ter participado, talvez de 3, 4 jogos. O Pureza, o lateral direito, o Matheus Pureza, se não me engano, fez até um gol, jogou 2 partidas. O David Brown, esse já está há 200 anos lá e não vai performar nunca, porque não é jogador para fazer parte do grupo profissional do CRB. Então, concordo com o Viderlan, é preciso que o pessoal tenha os jogadores, mas coloque os jogadores para jogar. Com relação a essa história toda, esse enredo, essa narrativa longa do Alan Jones com relação à ausência do CRB na Copa Cidade de São Paulo, me parece mais uma novela mexicana. Porque se o motivo foi o Felipe Feijó ter, junto com Gustavo Feijó, ter apoiado o Samir Chaldi, que é o presidente da CBF, e o pessoal lá, o Reinaldo da Federação Paulista, não gostou porque era candidato, mas ele só teve o voto dele lá na Paulista, mais de ninguém. Então ele teria que cortar times de todas as outras federações. Mas se o revanchismo é só contra Alagoas por conta do Gustavo Feijó, eu acho uma mesquinharia, uma coisa pequena, uma coisa sem sentido, um negócio assim que você... Como é que vai acreditar num dirigente desse que quer assumir uma presidência da CBF e age com revanchismo, se é que o assunto, o motivo foi esse que o Alan Jones trouxe aqui. Se foi outro, não sei qual foi. E se foi esse, é uma coisa muito pequena por parte desse presidente da Federação Paulista de Futebol. Realmente, André, realmente situação complicada. Pois não, fala, Alan. Só antes do André falar, né, só reforçando que isso que eu estou trazendo não é informação oficial. E muitos da federação, se aconteceu isso de fato, ninguém vai falar isso abertamente, gente. Só pra gente reforçar isso, ninguém vai falar isso abertamente. Agora, existe um detalhe, que o Gustavo Feijó, ele tem um protagonismo na CBF hoje grande, ele é diretor de seleções, ele tem um cargo altíssimo. E quando você ocupa esse cargo alto, consequentemente você vai ter o seu bloco de apoio, de base, mas você vai ter pessoas que não gostam de você. Tem muita gente que não gosta do Gustavo, odeia o Gustavo, politicamente discorda dele. Então, assim, vale lembrar isso. O tamanho que você tem, às vezes, no cargo político, você tem o bônus, mas você também tem o ônus da situação. Não, então são as consequências, e o Gustavo, ele é bem articulado politicamente, ele sabe fazer isso como ninguém, né? Já transita na CBF há muitos e muitos anos, ainda quando era presidente da Federação Alagoana de Futebol, mas internamente tem os conflitos, como qualquer clube político também tem. Na CBF não é diferente. Essas eleições, essas mudanças, a saída do Edinaldo, a entrada do Samir, isso teve problemas de bastidores que causou aí rupturas políticas, viu, Tony? Mas assim,
Ninguém confirma isso oficialmente. São informações que a gente vai apurando, conversando com um, com o outro, para entender o cenário. Porque no final das contas, Tony, também não há uma informação oficial. Se a Federação Paulista diz bem assim, tirei o CRB, mas qual foi o critério? Por que tirou o clube? Por que essa decisão foi tomada de última hora? Isso não prejudica a base de um clube importante, que é um clube de Série B, é o principal clube nosso. E se fosse o CRB, poderia ter sido o CSA, o Asa, qualquer outra equipe. Mas ele tem um peso maior que os outros. Ele precisa ter um entendimento de que, poxa, e o clube ter esse protagonista. Mas por que aconteceu isso? Porque o clube faz um investimento. Imagine quantos empresários de futebol que tem jogadores, o clube que tem percentual, porque a Copa São Paulo, dificilmente um clube nosso vai ganhar a Copa São Paulo. Mas o protagonismo que ela proporciona e o destaque individual que alguns atletas da base acabam tendo, pode gerar futuras receitas para o clube, direto ou indiretamente, Tony. Perfeito, André Áviles. Tony, eu fico pensando assim, como é que tá a cabeça dos meninos que estavam se preparando para a competição. Pois é. E aí vem essa questão que o Alan trouxe. Qual foi o critério? Por quê? Né? Qual a razão de tirar uma vaga que sempre teve de Alagoas? Porque, pelo que eu vi dos outros estados, ele não mexeu. É como o Jorge disse, se foi revanchismo por conta de questões políticas dentro da CBF, que a gente não tem a confirmação, mas aí se não tem confirmação nem de lá nem de cá, a gente vai supondo várias questões. Se for isso, é muito pequeno. Porque eles não estão pensando no CRB, eles não estão pensando nos meninos que estavam trabalhando e, como o Alan disse, para os garotos estarem treinando, jogando, trabalhando e se preparando, porque eles estavam se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, havia investimento do clube. Então, era, pelo menos, obrigação da Federação Paulista explicar o porquê. Porque se for assim, qualquer outra federação ou então qualquer outro representante de um estado que tenha esse peso que tem o Gustavo Feijó hoje na Confederação Brasileira de Futebol e ir de contra esse presidente da Federação Paulista, ele pode fazer também. Por isso que eu não entendo e eu gostaria muito de... Oi, Jorge. Eu não entendo que tenha sido esse o motivo, porque se era para fazer revanchismo, era com mais gente, tirava logo, né? Os 3 de Alagoas. Sim. Não, é o que Não, tirava logo os 3, porque a vaga são convidados. Se eu tinha 3 e agora vou tirar 1, deixar 2, eu tirava os 3. Por isso que fica muito em aberto a percepção da gente, a percepção do torcedor, né, da própria federação, porque não teve um critério. Né? Porque qual foi o critério? Se a gente tinha o vice e o campeão do Campeonato Alagoano Sub-20 e o CRB, que foi da Copa Alagoas, são 3 vagas. E 3 vagas sendo contempladas em campo. Critério estabelecido pela Alagoana. Isso. Para Paulista, ele não quer saber quem é que está indo. Por isso que eu acho que se tirou o CRB, que não tem culpa nenhuma nisso, porque não tirou então os 3 logo. É por isso que fica essa lacuna, Jorge, né? Então, é por isso que eu fico pensando nos meninos. Eles estavam se preparando, pô. A questão em um garoto sonha, todo garoto que joga futebol hoje, que é de base, seja do CRB, seja do CSA, do CSE que vai, né? O CSA e o CSE que vão, melhor dizendo, para a competição, e seja de outro qualquer estado, porque a gente está falando de uma competição que ela é a maior do mundo em base, em categorias de base, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então imagina a vitrine que é para um garoto desse. É como o Alan disse, né? Tem investimentos, o garoto que vai lá, é claro que ele quer se destacar e quer destacar o clube, mas se ele consegue fazer uma boa competição individualmente falando, ele vai estar sendo visto por muita gente. Né? Ele vai ter o seu clube, mas vai estar sendo visto por muita gente. Então, eu vejo que fica aí uma decepção para os meninos, até uma certa frustração, porque muitos deles não vão poder ter essa oportunidade de jogar uma Copa São Paulo de novo, pela idade, né? Podem estar estourando aí e ano que vem eles não vão poder jogar. Então, esse lado político, se foi revanchismo ou não, né? Se aconteceu isso ou não, eu fico pensando apenas nos garotos que vai gerar uma frustração muito grande, porque não jogaram uma Copa São Paulo de Futebol Júnior se preparando
passando esse tempo todo achando que vai jogar e chega em cima da competição, porque a competição acontece em janeiro, e aí não ir para a competição, para o torneio, para o campeonato, eu acho que é muito triste para eles. Situação complicada mesmo. Eu me lembro muito bem, viu, André e Tony? Eu me lembro muito bem que quando eu estava lá na assessoria, direção de marketing lá do Corinthians alagoano, quando o Corinthians confirmava sua participação na Copa Cidade de São Paulo, os meninos lá só falavam nisso. E falavam da satisfação da família, da alegria da família, de que ele estava indo para a Copa Cidade de São Paulo. E eram 3 os motivos. Primeiro, porque eles iam viajar. Segundo, eles iam conhecer a maior capital, maior estado do país. O estado de São Paulo. Quem ficasse no interior estava feliz, quem ficasse na capital estava mais feliz ainda porque ia conhecer São Paulo. E terceiro, que era a possibilidade do cara ser titular e jogar ou entrar durante os jogos da Copa Cidade de São Paulo. Então ele tinha 3 alegrias, uma era viajar, a outra era conhecer São Paulo e a outra era jogar. E vai que ele vai bem na competição, e ele ainda era olhado por tudo que é empresário, olheiro, dirigente de clubes do Brasil e de fora do Brasil. Por isso que eu concordo com essa frustração levantada aí pelo André com relação ao que o jogador possa estar decepcionado neste momento.